não tá aparecendo nenhuma bolinha gravando, não, ali não, na Não, eu parte estou superior. gravando agora. Eu comecei agora a gravar de novo, vai continuar. E depois eu recebo por e-mail. Vamos ver. Eu espero que eu receba Ah, 2 gravações hoje por e-mail. Aí eu posto as 2, certo? Enfim, continuando. Espero que não nos expulsem mais. Continuando, né? O datagrama da versão IPv4, ele começa, né, com... Ó, sim, aqui, ó, são 32 bits, tá certo? 32 bits é o tamanho da palavra aqui, considerado uma palavra de 32 bits, tá? Aí, aqui vem 4 bits para dizer qual é a versão do protocolo que está sendo usado. Aqui é um campo que informa quantas palavras tem no total esse cabeçalho, tá certo? Porque aqui eu tenho opções que podem ser variáveis, variadas, e aí ele vai dizer, tem 5 palavras, significa que tem 5 vezes 32 bits, tá certo? É o tamanho. Porque lembra que quem vai fazer o parsing disso é uma máquina, né? Que vai ler, então tem que ser tudo muito bem especificado para que, ao ler esses bits, ela consiga extrair a informação correta do que está ali, tá certo? Todo protocolo tem o seu formato da mensagem desses cabeçalhos, e depois do cabeçalho vem a carga útil, e também tem o tamanho máximo dessa carga útil, tá certo? Então, quando a gente falou antes, né, que tem, quando vai ser enviado pela camada de transporte que fragmenta, ali embaixo, esse datagrama IP, ele vai ser a carga útil de uma mensagem, de um quadro de outro protocolo com outros campos de cabeçalho, tá certo? Aqui são os bits usados para a questão de serviços diferenciados. Eu vou falar um pouquinho depois disso, é que eu queria primeiro falar do protocolo IP, aí depois eu volto um pouquinho para falar disso rapidinho, tá? Lembra que a internet é melhor esforço, né? Então, se eu quiser garantir ter alguma garantia de serviço, priorizar algum tráfego, aí eu vou usar esses bits aqui para informar isso, tá certo? Aqui é o tamanho total do meu pacote, né, do meu datagrama, juntando cabeçalho mais a carga útil que eu tenho. Aqui tem aquele número de identificação. Lembra que no exemplo tinha o número 27 para identificar aquele datagrama? E ele, se ele for fragmentado, eu manter esse mesmo número nos fragmentos? Então, pronto, esse aqui é o número de identificação que todo pacote tem que ter. E aqui são isso aqui é um bit que não é usado, não entendi muito bem por quê. Deixa eu lembrar aqui, um desses dois é aquele bit que diz que é o final, lembram? Sim, esse aqui é o bit que eu disse que se eu quiser enviar um datagrama e dizer, ó, não pode ser fragmentado, aí esse bit aqui fica 1. Lembra que eu falei disso? Esse bit fica 1. Se eu quiser descobrir qual é o MTU entre um host, uma origem e um destino, aí eu mando um pacote bem grande, com esse bit aqui sendo 1, e aí no destino eu vejo o tamanho que esse pacote chegou, e aquilo ali é a carga máxima que eu vou conseguir transportar entre essa origem e o destino, como se eu estivesse descobrindo qual é o MTU entre a origem e o destino, certo? Esse aqui é aquele bit que vai dizer se é o último fragmento, lembra? Então, se eu tenho um datagrama que vai ser fragmentado em 2, né, em um fragmento, no primeiro fragmento isso aqui é 0, e no último isso aqui é 1, tá? Isso é aquele deslocamento, lembram? Que a gente precisa saber. Quando os vários fragmentos que têm esse mesmo número de identificação chegam no destino, ele vai usar esse deslocamento para ordenar como é que vai ser a concatenação dos fragmentos, tá certo? Todo pacote sai com um TTL. Eles queriam, no passado, né, originalmente, eles queriam medir o tempo que um pacote chega, que leva de uma origem para um destino, mas você não consegue medir o tempo dessa forma, né? Porque esse TTL, se um pacote chega num roteador congestionado, ele pode passar muito tempo ali, né? Então, depois ele passou a ser usado para medir o número de hops que uma mensagem leva, tá? Até chegar no destino. Então,
Isso aqui sai, por exemplo, com o tamanho de 256. Vamos supor que eu queira limitar até esse máximo. Se esse negócio chega em zero, o pacote vai ser descartado, tá certo? E o roteador que descarta esse pacote envia para a origem o aviso, né? Isso é o protocolo IP, tá? Ele envia, ó, esse pacote foi descartado porque o tempo de vida dele foi encerrado, tá? Então, vamos supor que ele começa em 256. Aí, ele está na origem, né, dele, está em 256. Quando ele chega no próximo roteador, lá isso vai ser decrementado para 255, certo? No próximo para 254, e assim sucessivamente. Obviamente que se é por exemplo, 256, por exemplo, é um número muito grande, né? Esse 256, provavelmente, eu só vou chegar nele se tiver um loop no caminho, e esse pacote ficar em loop, rodando entre alguns roteadores, que aí é um sinal de que tem um loop na rede, tem algum problema de roteamento na rede, certo? Protocolo, não lembro não, que é esse aqui mais não. Checksum. Checksum é uma função matemática que eu aplico a esses dados, e aí tem um resultado, né? Lá na próxima vez que esse pacote for ser lido, eu vou aplicar a mesma função para os dados, para ver se chegou tudo certo, porque o checksum, porque o cálculo tem que ser igual ao que veio aqui. Em todo roteador, no final das contas, isso aqui vai ter que ser recalculado, tá certo? Porque eu não mudo o TTL. Se eu mudo o valor do TTL, eu tenho que calcular de novo qual é o valor desse checksum, tá? Eita. Pronto. Endereço de origem, endereço de destino. Tá vendo que são, no IPv4, a gente tem 32 bits para o endereço de origem, endereço de destino. Então, a máquina que está querendo transmitir, né, o endereço IP dela vai ficar aqui no endereço de origem. E aqui no endereço de destino vai ficar o endereço IP da máquina com quem ela quer conversar. Tá certo? Então, esse endereço de destino aqui, o cliente que está começando uma conversa, né? A maioria das aplicações que a gente usa em rede são cliente-servidor. Então, esse cliente ele tem que saber qual é o IP da máquina destino. Geralmente, a gente sabe quem é o nome da máquina destino, né? Então, quando a gente vai visitar um serviço web, por exemplo, a gente bota um nome, a gente não bota um IP. E aí, esse nome vai ser usado um serviço de rede chamado DNS, que é o serviço de nomes, que vocês vão ver com a próxima professora que chegar, que é um serviço distribuído e vai pegar esse nome e ele vai conversar com vários servidores desse serviço de nomes até descobrir qual é o endereço IP associado a esse nome. Quando ele descobre esse endereço IP desse serviço, aí esse endereço vai ficar aqui, ó, no endereço de destino. E o endereço da máquina que está querendo enviar, né, da máquina cliente que quer começar essa comunicação, fica aqui no endereço de origem. Esses endereços têm 32 bits, tá certo? Depois tem umas opções que não são usadas muito, caíram em desuso, eu nem vou falar muito sobre elas. Eu queria mais que vocês vissem qual é o jeitão de um datagrama IP. Depois disso aqui, vem a carga útil, tá certo? Que é a mensagem que eu recebi, que é a camada de rede que roda o protocolo IP recebeu da camada de transporte. Então, eu tô numa aplicação que usa TCP na camada de transporte. Então, essa aplicação quer enviar dados. A camada de transporte, para fazer o serviço que ela tem que fazer, que a gente vai ver depois, vai empacotar essa mensagem que a aplicação quer mandar num pacote TCP, numa mensagem TCP, com cabeçalho TCP, e vai mandar para aqui. E essa mensagem que eu recebo do protocolo de transporte vai ser a carga útil de um datagrama que tem um cabeçalho desse. Cada vez que esse datagrama chega em cada roteador no caminho até chegar na origem, ele vai ser lido. Esse endereço aqui de destino vai ser lido para que o roteador consulte a tabela de rotas para saber em qual linha de transmissão vai enviar esse datagrama. E se precisa fragmentar.
dependendo da linha de transmissão que fosse enviada. Beleza até aqui? Esses endereços IP, né? Oi, pode falar, Plínio. Foi sem querer, professor, era pra mandar um legal, tu tem aqui na mãozinha. Ah, certo. Esses endereços IPv4 de 32 bits, vocês já viram muitos, né? Então, ele tem esse formatozinho, né, que são 4 números. A gente, ser humano, lê como números decimais. A máquina lê como bits, tá certo? E aí, como a máquina lê bits e é um endereço hierárquico, então, parte desses bits, desses 32 bits, não são 32 bits? Que a gente viu que o endereço tem, ó, 32 bits. Então, parte desses bits, ele é reservado para... vou botar um montão aqui. Então, eu tenho redes. Quando eu chego... Esse aqui não, esse aqui é melhor. Quando eu chego aqui numa rede dessa Ethernet, como a gente tem nos nossos labs, tá? Todas as máquinas ali daquela rede local, elas fazem parte da mesma rede. Então, elas vão ter o mesmo prefixo de endereço IP. Todo mundo começa com o mesmo, tá certo? E o que muda é a parte final do endereço, que são os bits finais, porque os bits finais do endereço, eles são usados para localizar um host específico dentro daquela rede, tá certo? Então, quando a gente está falando de IPv4, a gente vai ter uns endereços parecidos com esse que tem aqui, que vocês já devem ter visto muito. O 127.0.0.1 é um endereço reservado para dizer que é o endereço da sua própria, da rede da máquina em si, é o DIS, se fosse alguma coisa de programação, é o endereço da sua própria máquina, tá certo? Que é o endereço de loopback. Então, toda rede, né, toda interface de rede precisa de um endereço, tá certo? Então, qualquer máquina, o endereço, o endereço de rede, o endereço IP, ele está atrelado às interfaces de rede. Se eu tiver uma máquina com 5 interfaces de rede, eu tenho 5 endereços IP naquela máquina, tá certo? Se eu tiver uma máquina com 2 interfaces, eu tenho 2. E ainda, atualmente, ainda existem as interfaces virtuais, que a gente pode atrelar interfaces virtuais a interfaces reais, né? E aí eu posso ter mais ainda, tá certo? Então, o endereço não é de um equipamento, o endereço é de cada interface. Os roteadores, que têm, às vezes, dezenas e dezenas de interfaces de rede, né, que se conectam a diversas redes diferentes, eles vão ter dezenas e dezenas de endereços IPs diferentes, um para cada rede com a qual ele se conecta, tá certo? Então, isso é um ponto importante, que o endereço, ele está associado à interface. Então, cada interface de rede, né, ela tem um endereço físico, que é aquele endereço MAC, que vocês viram nas aulas passadas com outro professor, e ela tem um endereço IP, que é o endereço da camada de rede usado pelos roteadores para rotear. O endereço MAC, ele vai ser usado para entrega ponto a ponto, né, pela camada mais baixa. Mas no nível de rede eu uso o endereço IP, tá certo? É um endereço hierárquico, então a gente tem os bits mais significativos são da rede, e os bits menos significativos são daqui a 10 minutos, tá? 8, 9, 40. Então, a gente tem uma parte que é da rede, uma parte que é do host. Então, nesses endereços aqui, por exemplo, essa rede aqui é 192.168.1, tá vendo que está igual para todo mundo? Aí aqui eu tenho uma interface de rede que está associada ao 18, outro 19, outro 20. Geralmente, os hosts clientes, né, como as nossas máquinas finais, assim, elas vão ter uma interface só, tá? Aliás, às vezes tem mais, né? Às vezes tem a interface física com ligação de cabo, tem a interface com ligação Wi-Fi, né? Cada uma tem seu endereço físico. E, dependendo da que a gente está usando, aí vai ter um endereço IP também associado àquela interface, tá certo? Então, nas máquinas de laboratório da gente, a parte inicial do endereço vai ser uma parte
igual para todas as máquinas, porque é a parte que identifica a rede, tá? As máquinas da mesma rede, tá? Em geral, uma rede local, elas têm o mesmo prefixo de rede, o que muda é o fim, e elas estão em uma área geográfica mais ou menos próxima, isso aqui é o padrão, tá certo? Então, por exemplo, eu não vai existir, Nina. Então, não faz sentido. Não, não vou fazer chamada, não. Então, não faz sentido a gente ter, por exemplo, uma minha máquina daqui, não faz sentido a gente ter uma máquina com endereço lá de Rio Tinto aqui, né? Não vou conseguir rotear para ela, tá certo? Cara, menina. Então, acho que já está chegando a hora de vocês irem, né? Eu vou parar, deixa eu parar a gravação.